Dando sequência aqui ao vídeo 1, né, de função afim, vamos agora trabalhar aqui no GeoGebra para representar graficamente a função do primeiro grau. Nós vamos passar aqui então para o GeoGebra. Aqui está a janela do GeoGebra. E nós vamos dar um clique aqui na entrada, aqui na parte inferior, aqui entrada. Nós vamos digitar lá, gente, Y ou FX, tanto faz. Vamos digitar Y igual A asterisco X, ou seja, Y igual a vezes X. O asterisco no GeoGebra você multiplica. Então aqui, ó, Y igual a asterisco X, que é A vezes X, mais B. Aí vocês vão dar Enter depois. Dá Enter. Aí vai aparecer na janela aqui, ó, uma mensagem aqui de criar controle deslizante. Vocês vão clicar aqui em criar. Aí o que acontece aqui, ó? Vai aparecer o coeficiente A, o controle de deslizante do coeficiente A, que é o coeficiente angular. Vai aparecer também aqui abaixo dele o controle deslizante do coeficiente B, que é o coeficiente linear. Aqui na janela de álgebra, vocês podem ver aqui, ó, aparece a função, né, aqui, ó, y é igual a x mais 1, né, y é igual a x mais 1. À medida que eu vou, se eu clicar aqui em cima do controle deslizante A, ó, se eu mudar aqui, eu vou mudando, né, o valor do A. À medida que eu vou alterando aqui, a função aqui também na janela de álgebra vai mudando, né, o A e o B, né, de acordo com o que eu vou alterando aqui, ó, mexendo nos valores aqui, ó. Aí eu consigo fazer a alteração da função. Então, aí vai automaticamente a função já vai alterando aqui o valor de A e B. Aqui no caso aqui, gente, aqui, ó, se eu vou deixar aqui o A igual a 3, vou colocar aqui o B igual a 2. Vou colocar o B igual a 2. Então aqui, gente, aqui, ó, vocês podem ver o seguinte, o que acontece aqui, ó. A função aqui, ó, ela é uma função crescente, né? Ela é uma função crescente porque o A é igual a 3 positivo, né? E o B, vocês podem ver que a reta, né, a linha aqui cortou o eixo Y no 2. Então aqui, ó, vocês podem ver aqui que a função aqui a gente colocou aqui, ó, Fy é igual a 3x mais 2, ou seja, o A é igual a 3 e o B é igual a 2. Então, o B, que é o coeficiente linear, né, é onde a reta ela corta o eixo Y. Então, se o B for igual a 2, ela vai cortar o Y no valor 2 aqui, ó. Agora, o A, ele determina o crescimento ou decrescimento da função, né? Se o A é negativo, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, y é igual a menos x mais 2, então ela é uma função decrescente, né, que o A é negativo, né, e se eu mudar aqui o A para positivo, eu vou ter uma função crescente. Agora vamos passar aqui, ó, eu tenho aqui já a função afim, né, representada aqui no GeoGebra, com animação aqui, ó, aqui eu tenho aqui, ó, o A negativo, né, o A é igual a menos 1, né, podem ver que ela é uma função decrescente. Esse valor aqui, ó, aonde ela corta o Y, né, é o valor do B. Eu tenho aqui o B igual a 3, aqui, ó, né, então ela corta o Y aqui no B. Então se o B é 3, ela vai cortar sempre o valor aqui no Y no valor do B. Se eu alterar aqui, ó, mudar o valor de B, vocês podem ver que vai mudando, né, aonde a reta corta o eixo Y, né, B igual a 1, ela corta o Y no 1. Se o B for 3 negativo aqui, ó, ela vai cortar o Y no 3 negativo. Então o B, que é o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo Y. E o A, né, nós já falamos do A aqui, o A é o coeficiente angular, né, ele determina a inclinação da reta. Podem ver aqui, ó, quando o A é positivo, aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, eu coloquei que A igual a 1 e B igual a 2. Aqui na janela de álgebra, tá, Fx é igual a 1x mais 2, ou seja, o A é 1 e o B é 2. Como o A aqui é 1 positivo, aqui, ó, ela é uma função crescente, né?
é uma função crescente. E podem ver que a inclinação que a reta faz aqui com o eixo x, toda vez que ela for crescente, esse ângulo aqui vai ser um ângulo menor do que 90 graus. E vai ser um ângulo maior que zero e menor do que 90. Agora, se eu mudar aqui ó, o sinal do A para um valor negativo, o que vai acontecer? Ó? Se eu colocar aqui o A negativo. Se eu colocar o A negativo, o que acontece? Eu coloquei aqui ó, A igual a 1 negativo e B igual a 5 positivo. Então aqui eu tenho aqui na janela de álgebra, fx é igual a menos x mais 5. Aqui ó, ela corta o B no 5, que é o B é igual a 5, né? O B é igual a 5. E no caso aqui ó, o A é 1 negativo, ela é uma reta decrescente, ela é uma função decrescente. Vocês podem ver aqui ó, que o ângulo de inclinação da reta que faz com o eixo x aqui, ó, o ângulo mede 135 graus. Então, toda função decrescente, a inclinação dela, o ângulo de inclinação que a reta faz com o eixo x vai ser um ângulo sempre maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, o ângulo aqui já é um ângulo maior do que 90. Então, porque a reta aqui é uma reta decrescente, né? Agora, o que faz aqui, ó, colocando aqui uma animação aqui, ó, à medida que o ponto vai descer na reta aqui, ó, né, à medida que vai acontecendo aqui, os valores, né, vocês podem ver aqui na janela de álgebra, o x aumenta e o y diminui, ou seja, porque a função é uma função decrescente, né, à medida que uma variável aumenta, a outra diminui, ou aumentando o x, diminui o y, ou diminuindo o x, aumenta o y. Agora, se eu colocar aqui ó, um valor positivo para o A, né, vamos colocar aqui o A igual a 2, né, aí agora mudou. Ó. Eu manteve aqui o mesmo valor de B, o B é igual a 5, ela corta aqui o Y no B igual a 5, mas o A ele é igual a 2 positivo, então aí já é uma função crescente. Você pode ver que o ponto está subindo a reta, né? É uma função crescente. E podem ver que o ângulo, a inclinação aqui do ângulo aqui, ó, o ângulo que a reta faz aqui com o eixo x é 63 graus. Então aí é um ângulo que menor que 90 graus. Então, toda vez que a reta da função for crescente, o ângulo da inclinação da reta vai ser um ângulo sempre menor que 90. E esse ponto aqui, gente, onde a reta, né, corta o eixo x, ele é chamado de raiz da função, né? Esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, ele é chamado de raiz da função. E aqui tá na janela do GeoGebra aqui, eu até coloquei aqui, ó, x1 é igual a raiz, que é igual a menos b dividido por a. Então, para a gente achar qual que é a raiz da função, é só a gente dividir, fazer esse cálculo aqui, ó, menos b dividido por a. Ou seja, é só a gente zerar o fx ou zerar o y, né? Aí nós temos o ponto onde a reta corta o eixo x, que é chamado de raiz da função. Agora, se eu aqui ó, pegar o A, colocar o A igual a zero, o que vai acontecer? Nós temos aqui uma função constante, ó. É aquilo que eu tinha falado. Essa função aqui não é uma função afim mais, ela é uma função constante. Por quê? O A igual a zero, o B igual a 5. Ó. Aqui na janela de álgebra, nós temos aqui, ó, fx é igual a 0x mais 5. Então, é uma função constante. Ou seja, fx é igual a 5. Nesse caso aqui, ó, podem ver que, à medida que o ponto vai correndo na reta aqui, ó, o y sempre mantém 5. O y sempre vai ser 5. Para qualquer valor de x aqui, o y é igual a 5. Então, aí se trata de uma função constante, né? Se eu mudar o b aqui, ó, vai mudar só onde a reta vai cortar o y, mas ela continua sendo uma função constante. Se eu colocar o b negativo também, ó, não altera nada, é uma função constante. Aqui já colocou aqui, ó, fx igual a menos 2, ou seja, é uma função constante. Y igual a menos 2. Então é isso aí, a representação gráfica da função afim.